É, acho que todo mundo do meu canal sabe o quão eu gosto de Sonic e principalmente das lendas que existem a respeito dele. Tanto que eu acho que devo ter uns 77 vídeos só sobre a franquia desse ouriço azul. Afinal, depois da criação de uma comunidade inteira focada em criar várias e várias histórias das mais diferentes, assustadoras, em alguns casos bem ruins, mas em muitos casos muito boas, há bastante do que se falar, não é mesmo? Mas aí vem uma questão. Qual delas foi a primeira? Qual foi a primeira creepypasta de Sonic? Muitos dirão, foi Sonic.exe original. Mas não, meus amigos. Há muito que eu devo contar a vocês. Vamos tentar entender toda essa história. Antes de começarmos a falar sobre a primeira história de Sonic e como ela foi descoberta, vamos falar alguns possíveis candidatos a esse posto de primeiro lugar. Sendo o primeiro personagem que muita gente pensou quando eu disse qual foi a primeira creepypasta de Sonic, Majin Sonic. Lendas a respeito dessa antiga tela, que todo mundo que conhece Sonic já viu pelo menos uma vez em Sonic CD, já existem desde muito tempo. Como o Sonic CD foi oficialmente lançado em 1993, junto dessa tela, é óbvio que desde seu lançamento e essa tela serem descobertas, surgiram lendas a respeito do Majin Sonic. Então, ele pode ser considerado a primeira creepypasta de Sonic? Não. Primeiro, o termo creepypasta foi surgir muitos anos depois do Majin sequer ter as suas primeiras lendas. Segundo, Majin nunca teve uma lenda barra creepypasta em específico. Existiram várias e várias creepypastas e lendas sobre o Majin, mas não há como definir algo oficial para o Majin como uma creepypasta. Afinal, o Majin nunca foi criado para ser uma lenda. Ele era apenas uma brincadeira que foi levada do jeito errado. E além disso, não temos nenhum registro de alguma creepypasta envolvendo ele que veio antes do Sonic.exe. Então, não, ele não foi o primeiro. Tails Doll é quase igual ao caso do Majin Sonic, ou seja, um personagem misterioso que gerou muitas lendas. Mas o caso do Tails Doll tem uma diferença crucial, porque já existem registros de fóruns e pessoas falando do Tails Doll na internet e como uma lenda desde 2005, 6 anos antes do Sonic.exe sequer pensar em existir. Mas acontece o caso similar ao Majin de novo. Lendas do Tails Doll já existem desde antes do termo creepypasta existir. E além disso, mesmo em 2005 ele não era considerado uma creepypasta, ele era uma lenda. Tanto que em 2005 não se tinha algo possivelmente oficial dele, ou uma creepypasta só sua. Existiram só várias ideias e lendas a seu respeito. Ao longo dos anos ele meio que foi se tornando uma creepypasta. Isso bem depois que o Sonic.exe surgiu e popularizou as creepypastas de Sonic. Ou seja, tecnicamente ele foi a primeira lenda comprovadamente registrada na internet de Sonic, mas não como uma creepypasta. Ele era só uma lenda, que foi se tornando uma creepypasta ao longo dos anos. Um caso bem similar a entidades como o The Rake e o Slenderman, que não começaram como creepypastas e ao longo dos anos foram se tornando. Quem sabe algum dia eu explico melhor o caso do Slenderman, que é um caso bem interessante na verdade ali. E também, além disso tudo, o Tails Doll é um personagem 100% criado pela SEGA. Ou seja, ele não foi um personagem exatamente criado pela internet. Ele já existia e criaram lendas a seu respeito. Ou seja, o único cânone ou algo oficial do Tails Doll que dá para se considerar seria, por exemplo, a vez que ele apareceu nos quadrinhos do Sonic. E como muitos já sabem, nos quadrinhos do Sonic ele tinha muita referência e muitas ideias que vieram sim dessas lendas de internet. Mas de novo, ele é um personagem oficial, tecnicamente não pode ser considerado a primeira creepypasta de Sonic. Possessed Amy nunca foi creepypasta e nunca será uma creepypasta.
não pode ser considerada a primeira. Se você viu algum desenho dela com Sonic XZ quando você era menor, isso não é creepypasta. E por favor, tira isso da minha tela agora. Fleetway Super Sonic. Ele nunca foi creepypasta também e nunca foi nem ao menos um personagem .exe. A fandom só gosta de adicionar ele na comunidade porque ele ficou bastante famoso de uns tempos pra cá. Mas ele nem .exe e nem creepypasta é. E por fim, Knuckles Dawn. Esse é bem desconhecido para a grande maioria, mas em resumo, Knuckles Dawn foi uma série de vídeos de animação que existiu desde 2010, um ano antes do Sonic XZ existir. Mas ele também não pode ser considerado a primeira creepypasta de Sonic, afinal, eram só vídeos simples feitos no YouTube e nunca se criou uma possível creepypasta ou algo a respeito do Knuckles Dawn para ele ser considerado uma creepypasta. Ele era apenas uma paródia em vídeo do Tails Doll, não uma creepypasta. Bem, essas foram as 5 coisas assustadoras envolvendo Sonic criadas antes do Sonic XZ, que muitos talvez imaginem serem consideradas a primeira creepypasta de Sonic. O que, como eu mostrei, nenhum deles pode ser considerado como uma creepypasta. Então, qual foi a primeira creepypasta de Sonic, The Slenderman? Bom, durante anos foi-se dito que a primeira creepypasta de Sonic era a creepypasta Sonic. Sim, só Sonic mesmo. Que essa sim teve registros de existir antes mesmo do Sonic.exe sequer pensar em existir também. E se caso alguns estejam curiosos, alguns mais aficionados por Sonic e suas lendas, talvez a conheçam pelo nome Sonic Creepypasta Chinelin. Chinelin é o criador da creepypasta e inclusive ele é brasileiro. Sim, tecnicamente a primeira creepypasta de Sonic é uma creepypasta brasileira. Mas aí vem um pequeno problema. É deixado claro pela maioria das pessoas que registram que sim, essa creepypasta veio antes do Sonic XZ. E por ser algo meio que registrado por várias pessoas, podemos dizer que isso é sim algo praticamente confirmado. Ela veio antes do Sonic XZ. Mas aí vem o problema. O Chinelin, ele claramente tem muita vergonha desse vídeo / creepypasta que ele criou. Então por isso o seu envio original não existe mais. Mas, lembrando, é 100% confirmado que sim, ela veio antes do Sonic.exe. Eu até contaria ela para vocês, mas como o Chinelin tem bastante vergonha dessa sua criação, você já deve imaginar que essa história não é definitivamente, não é nem um pouco boa. Então se por acaso esse vídeo de alguma forma chegar nele, desculpa cara, eu só tô informando meus inscritos. Mas, em resumo para quem estiver curioso, essa história se trata basicamente de um vídeo bem simples, onde o Sonic corre muito rápido, bate nos espinhos, ele vai para aparentemente um purgatório, vê umas coisas bizarras e no final aparece sua cabeça empalada numa estaca. Basicamente é isso. Então, essa é a primeira creepypasta de Sonic? Então, não. Eu não dei uma data exata para vocês, mas é registrado que ela foi sim criada no meio do ano de 2011. Ou seja, muito provavelmente em junho, um mês antes do Sonic XZ, criado em agosto do mesmo ano. Mas, desculpa pessoal, Brasil saiu em segundo lugar nesse caso, pois Sonic é em realidade a segunda creepypasta já criada de Sonic. Então, The Slenderman, fale logo qual é a primeira creepypasta de Sonic. Ok. Chega de enrolar para conseguir 10 minutos de vídeo. A primeira creepypasta de Sonic já registrada, criada em março de 2011, alguns meses antes da lenda de Chinelin e 6 meses antes da Sonic.exe original, se chama Sonic El Pendrive Azul, criada pelo usuário Sinous com seus 14 anos de idade. Mas alguns talvez estejam com a dúvida. Como descobriram isso? Tá certo que algumas pessoas talvez já soubessem, principalmente quem é da América Latina. Mas eu vou passar a voz para o meu amigo Hector,
que foi quem descobriu junto de 1993 Bros e o Scarlett Jess num post que ele fez um dia antes da sexta-feira 13 que teve recentemente. Oi galera, tudo beleza? Sim, eu sou o Hector, do Beta Tester do Sland e o revisador dos roteiros. Bom, vamos lá. Essa história é um pouco engraçada na verdade. É porque quando eu tava tomando banho, eu tava com aquele esquentando chuveiro, sabe? E lembrando de coisas aleatórias, até aí tudo beleza, né? Aí eu lembrei que eu precisava fazer a lore do Elixir D e lembrei de outras citações de EVs. Aí eu lembrei do Sonic do Cinema e tuitei falando: o primeiro Sonic.exe era brasileiro? E depois de um minuto já estava cheio de comentários perguntando se era mesmo BR. Mas quando o 1983 Bros comentou uma foto de um pendrive azul, eu vi que não, o primeiro não era BR. O Scarlett Jester pesquisou um vídeo e mandou pra mim. E aí eu fui ver a data de envio, lá estava, março de 2011. Depois disso a comunidade inteira mudou, fazendo com que o Sonic X saísse do seu posto de EZ original e colocando o pendrive azul no lugar dele. Eu acho que eu já tomei muito tempo do vídeo do Slant, agora eu vou indo porque eu preciso comer uma feijoada. Falou, Hector. Bom, agora vamos voltar para mim. Bem, como eu voltei ao vídeo, o Hector já explicou sobre como descobriu-se sobre a pendrive azul. Fiquem agora com a minha recriação traduzida de como essa creepypasta foi feita. Meu nome é Gonzalo Guzmán Camanha e vou contar uma coisa horrível que aconteceu comigo há 2 semanas. Não consegui mais guardar isso para mim, então decidi anotar para poder manter minha sanidade e saber que o que aconteceu foi verdade. Tudo começou uma noite quando recebi a visita inesperada de um amigo em minha casa. Seu rosto estava pálido e seu corpo tremia sem parar. Na mão direita ele segurava um pendrive azul que lentamente trouxe até meu rosto. Pegue, ele sussurrou. Eu obedeci com terror e coloquei o pendrive no bolso. Imediatamente, meu amigo levou as mãos ao rosto e começou a chorar silenciosamente. Seus gritos foram ficando cada vez mais altos até se tornarem gritos de agonia. Fiquei apavorado e tentei perguntar o que estava acontecendo. Ele sofreu alguns segundos no chão e depois parou de respirar. Gritei por socorro, até que minha mãe me atendeu. O resto prefiro não lembrar. O dia do funeral foi um dos mais perturbadores que já vivi. Ver toda a família do meu amigo chorando por ele me destruiu por dentro. A autópsia disse que a causa da morte havia sido um ataque epiléptico. E nunca me perguntaram minha versão da história. Eu nunca soube por quê. Quando cheguei em casa, me tranquei no quarto e comecei a chorar, repassando o momento da morte dele inúmeras vezes. Então me lembrei do pendrive. Rapidamente verifiquei o cesto de roupas sujas e olhei no bolso da calça. Usei naquele dia e depois encontrei o pendrive. A princípio hesitei em conectá-lo ao computador, e até hoje me arrependo muito de ter feito isso. Fiquei totalmente apavorado, mas resolvi ver o que aquela coisa escondia. Liguei o computador e assim que carregou conectei rapidamente o pendrive no slot. Apareceu uma janela que dizia que o pendrive tinha um arquivo. Era um documento escrito em uma linguagem que ainda não consigo decifrar. Abri sem pensar. O documento continha um arquivo chamado Sonic sublinhado T sublinhando de geog.exe. Notei que o nome estava escrito errado, mas não consegui processar mentalmente. Cliquei 2 vezes no arquivo e apareceu uma mensagem de erro. Não lembro exatamente o que dizia, só lembro que dizia algo sobre o arquivo não existir. Eu senti um pouco de alívio, e então lembrei que o próprio nome estava escrito errado. Mais de uma vez consegui consertar um arquivo corrigindo o nome. Então adicionei um i na palavra de geog. O arquivo me permitiu corrigir o nome deixando como Sonic sublinhado T sublinhando edgeog.exe. Foi aí que lembrei que meu amigo falecido adorava Sonic T edgeog. Fiquei apavorado com a assimilação das coisas, mas fiquei tranquilo pelo fato de ser o simpático azul personagem. Cliquei 2 vezes no novo arquivo e a tela ficou completamente preta. Alguns segundos depois, apareceu um texto no canto inferior direito da tela que dizia loading com 3 reticências que apareciam e desapareciam em frequência. Isso é um jogo de porra! Exclamei. Não sabia como me sentir em relação a isso. Esperei carregar e a tela mudou para um fundo de uma paisagem de 8 bits totalmente colorida com o logo do Sonic T edgeog, se movendo seu dedo como nos jogos clássicos, junto com a música típica. Por um momento acreditei que a questão do pendrive não tinha nada a ver com a morte do meu amigo.
Isso até ver as letras miúdas do menu principal do jogo, onde deveria dizer a empresa da SEGA e outros créditos. Tudo foi escrito no que parece ser a mesma linguagem estranha em que foi escrito o documento que estava dentro do... Um arrepio me percorreu e resolvi apertar o botão Enter. Apareceu o nome da fase, com a mesma música do jogo original, e então a fase começou. Mexi para a esquerda e para a direita com as setas do teclado e pude pular com a barra de espaço. Segurei o botão direito para avançar de nível. O personagem funcionou completamente normal. O estranho começou quando eu colidi com um inimigo. No jogo original, se você colidisse com um inimigo, sairiam anéis amarelos do Sonic, em forma de dano. Mas desta vez isso não aconteceu, mas em vez de anéis, surgiram alguns objetos muito estranhos em forma de quadrado vermelho. Minha mente otimista achava que era um simples bug, mas no fundo eu sabia que não era um bom sinal. Continuei até terminar o nível. O próximo, onde deveria estar o título do próximo nível, um texto foi exibido na mesma linguagem estranha que mencionei antes. Dessa vez o fundo não estava normal, era um movimento lento sangue vermelho. Foi aí que me assustei, e apertei o botão escape. O jogo não fechava. Então usei CTRL, ALT, delete, também não funcionou. Fiquei desesperado. Enquanto a imagem ficava distorcida violentamente, apareceu um flash, uma luz piscou muito rápido. Isso me paralisou. Eu não conseguia me mover nem fechar os olhos, só conseguia ver as coisas horríveis que estavam acontecendo na tela. Gritos de mulheres começaram a soar, excessivamente perturbadores, enquanto o rosto de Sonic era mostrado chorando sangue em close enquanto um texto que dizia R.P aparecia por toda parte. Os gritos não paravam, na verdade, eles ficavam cada vez mais altos. Comecei a suar. Chorei, mas sem conseguir me mover. Meus olhos simplesmente lacrimejavam. Depois comecei a tremer. Vou acabar como ele, pensei apavorado. A tela ficou preta e os gritos pararam. Lutei para conseguir me mover, mas foi em vão. Um número enorme 10 escrito em vermelho saiu da tela preta. Depois mudou para 9, 8, 7. Tenho que sair daqui. Pensei, sem conseguir. 6, 5. Com meu maior esforço consegui movimentar meu dedo, depois minha cabeça, meus braços, e depois todo o meu corpo. A contagem foi 2 quando pulei no chão para cobrir minha cabeça, como se de um tiroteio estava envolvido. Ouvi um grito horrível de mulher, parecido com aqueles que soam naquelas piadas de terror na internet. Só que esse foi mais assustador, e pior ainda, foi prolongado. Desconectei rapidamente o cabo do computador, tirei o pendrive e pisei nele até destruí-lo. O pesadelo acabou. Mesmo assim não consegui parar de tremer, enxuguei as lágrimas e saí da sala de informática. Nunca contei a ninguém até agora, talvez devesse esquecer. Às vezes acho que não deveria expor minha vida por simples curiosidade, não vale a pena, mas se há uma coisa que tenho certeza que seja, lá o que aconteceu depois daquela contagem regressiva, nunca quero saber. Eu sei, bem ruim, né? Em alguns talvez tenham até batido alguma nostalgia dos tempos que ficavam na internet vendo esse tipo de vídeo com voz do Google, não é? Não se preocupem, também foi comigo assim. Bem, assim como o caso do chinelinho, Sonic El Pendrive Azul era apenas mais uma simples historinha de terror dos anos de 2010 a 2011, bem simples, com voz do Google e obviamente bem mal feita. Mas vamos dar um desconto, galera. Ambas as duas primeiras creepypastas são só simples trabalhos de dedicação de 2 adolescentes ainda entrando no mundo da internet e a conhecendo. Diferente do caso do criador do Sonic.exe, que como muitos já sabem é uma das pessoas mais nojentas e horríveis na internet. Ao menos ambos, Chinelin e Xenos, reconhecem que seus trabalhos não são dos melhores e respeitam quem achar ruim. Xenos nunca ligou de falarem de sua história tão antiga e até tem certo orgulho dela, mesmo ela sendo um extremo produto de sua época, com certeza. Ao menos, apesar de não serem as melhores coisas do mundo, são com certeza um marco na história. Afinal, talvez sem elas, o Sonic XZ jamais teria existido. E vamos concordar, Sonic XZ acabou se tornando muito grande, mais até do que deveria, sinceramente. E com certeza essas histórias são bem importantes para mostrar a evolução das creepypastas de Sonic e das creepypastas e lendas no geral, passando de simples e bem mal feitas lendas para uma nova comunidade, cheia de novos personagens, de histórias novas e bem mais criativas e verdadeiramente
assustadoras em muitos casos. Tudo isso devemos a essas duas histórias. Afinal, se não fossem elas, talvez nada disso surgiria. E talvez nem o meu canal realmente existiria. Enfim, obrigado por ter assistido e acompanhar essa grande história junto de mim. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Até a próxima, meus amigos. E tenham uma boa noite. Até mais.